Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala, povo! Estamos aqui em mais um podcast, mais um episódio de Pastores de Chinelo, para a gente bater um papo aí informal, sem rodeios, a respeito da Palavra de Deus e a sua relevância para nós. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito legal. Tomei um não, e agora? Você já deve ter tomado um não na sua vida, eu tenho certeza. Quem nunca tomou um não? Tomei um não, e agora? Como é que eu reajo? Como é que eu lido com isso? Aqui Deus nos chama pela sua palavra a enfrentar diante de um não. Olha, antes da gente entrar no nosso episódio, eu quero lembrar você que nós, Pastores de Chinelo, nós estamos no Spotify, lá da Palavra da Vida Paraná. Nós estamos também no YouTube, pela Palavra da Vida do Paraná. Você pode procurar no YouTube, no Spotify, Palavra da Vida Paraná. Você vai encontrar a gente lá. E, na verdade, você pode procurar a gente onde você quiser. Onde você quiser, Pastores de Chinelo, qualquer plataforma, a gente vai dar um jeito de estar lá. Onde quiser. Eu não estou prometendo nada, mas a gente pode estar lá. Caça que você encontra, caça que você encontra. No multiverso. Estou no multiverso. No multiverso da Lagoinha, né, Bruno? Não. Aí é o metaverso. Metaverso. E a gente tá no Instagram, né? A gente tá no Instagram, aí sim, @Pastores de Chinelo, você pode entrar lá. E lá é até mais fácil para você bater um papo com a gente. Pode mandar uma mensagenzinha lá, um direct que fala? Direct? Nossa, direct. Manda um direct lá e você pode bater um bate-papo com a gente, tá bom? Ok, quem é que tá com a gente hoje? Hoje somos 3. Quem é que tá aí? Fala aí, aparece aí. Bruno Ruggeri, pastor aqui em São Paulo, capital, auxiliar na Igreja Batista de Vila Mariana, como nossos ouvintes Fred Mercury já sabem. de Vila Mariana. Não, imagina, para com isso. Só na qualidade vocal, só. Agostinho Carrara. E... Prazer estar com vocês, galera. Já tomei muito não nessa vida e estamos aí para isso. E aí, pessoal, beleza, galera? Aqui é o Marcelo, direto de São José dos Campos também, pastoreando, na verdade, um dos pastores aqui da Igreja Batista, Maranata. E, de novo, é um prazer estar com vocês aí. Ontem mesmo eu tomei um não da minha esposa. Ela disse que estava com dor de cabeça. E agora? E aí? Você tá pronto para gravar o episódio agora? Tô mal, cara. Tô mal. E eu sou Renato Buzo, aqui de Tupã, Igreja Batista de Tupã. E a gente está pronto para esse bate-papo. Vamos lá. Bruno, Marcelo, vocês já tiveram, como disseram aí, Marcelo, uma ontem, mas imagino que tenha tido outra mais significativa também na sua história. Vocês já tiveram experiências ou não? Vocês podem compartilhar com a gente, eu também quero em algum momento fazer isso. Experiências que vocês tiveram com não, ou uma experiência. Cara, eu tomei já vários nãos, né? Vou separar aqui os dois mais impactantes e que no momento, quando aconteceu, eu não estava entendendo nada, que foi logo no começo da minha conversão. Então, eu conheci a Cristo, e agora eu pensei, tudo vai dar certo, vai bombar, né? Minha carreira vai bombar, meu namoro vai pra frente, eu vou casar com essa mina. E foi logo no comecinho, eu tomei um não, né? Eu pedi essa mina em casamento e ela vazou. E eu achando também que ia seguir a carreira profissional de luta, eu tomei um não muito grande, que foi uma contusão muito séria que me tirou totalmente do jogo, né? Então foram os dois nãos aí que foram difíceis de entender, mas como Deus usou, né? Como Deus fechou essas portas, mas como foi importante para Ele derrubar todos os ídolos que estavam no meu coração, né? Então eu vejo claramente como Deus ele trabalhou por meio desses nãos aí. Cara, eu já tomei também vários nãos, não dá para contar todos os nãos que eu tomei. E tem alguns que dariam bastante tempo de história contando, seria bem legal, mas não é a proposta. Mas eu queria dizer o seguinte, que esse episódio, né, tomei um não e agora, é muito mais do que
questão de relacionamento, assim, né? Tomei uma bota, né? É muito mais... É não em qualquer área da vida. Namoro, né? noivado, né? Isso, não. Porque isso, graças a Deus, eu nunca tomei nenhum, não. Quem tomou os mais foras no seminário? Mas porque se você falar... Não, assim, por exemplo, pastor de chinelo, coitado do Thiago, aproveitando que ele não tá aqui hoje, né? Só disciplina, DP, tudo isso daí. Mas não pode ser a situação que você que tá ouvindo estiver aí passando, enfrentando, e é ruim, né? Você sabe exatamente o que é sentir um não. Quando Provérbios 13:12 diz: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Eu acho que você sabe bem o que você está sentindo, especialmente se você clicou nesse episódio tendo tomado algum não recente na tua vida. Mas o não que eu já tomei, Renato, para te responder, foram vários. Eu já tomei não de contrato de uma casa que era a casa perfeita para a gente morar de aluguel, aqui no contexto onde a gente pastoreava antes daqui. Era uma casa perfeita, tudo certo, documentação entregue, poucos dias antes de entrar. Galera muda os termos lá, foi um golpe que deram em nós lá e deu errado a casa. Sério, assim, tudo planejadinho, tudo certo. Dói. Tomei não ministerial já também, quando eu entendi o direcionamento do Senhor, que era para mudar de igreja, isso quando eu já estava há alguns anos na igreja anterior. Surgiu uma proposta ministerial que também deu andamento, conversei com o pastor, conversei com a igreja, conversei com tudo, estava tudo engatilhado, em assembleia, pá, recuou. Tomei um não também, até hoje não sei porquê. Mas assim, não quero que pareça aquelas histórias triunfalistas ou clichês que tem uma reviravolta. Mas é de coração. Quando a gente olha para trás, esses nãos que a gente toma e vê onde a gente está hoje, o que Deus fez, onde eu morei depois daquela casa que deu errado, onde eu pastoreei depois daquele não que deu errado. Cara, diante de Deus eu falo para vocês, eu olho para trás e falo, que baita livramento, como é bom. Só que na hora do não, é dose, né? Na hora do não, o coração pesa. Galera, o não dessa mina ou desse cara pode ser a maior bênção do Senhor. Principalmente antes de casar, é a maior bênção. A minha experiência, eu tenho duas experiências assim que me vem à mente com não. Já tive também, obviamente, várias experiências com não, né? Mas uma que me vem à mente é quando eu decido estudar teologia, entendo com a minha igreja local, a minha família, que eu quero ir para o seminário. Então eu construo com o meu pastor na época um caminho, e esse caminho envolve eu ir para os Estados Unidos estudar teologia. Envolve eu ir para lá, os meus planos estavam todos voltados para lá. E fiquei 6 meses lá estudando inglês, fiz o meu processo admissional para a faculdade, então, lá. E de repente eu venho para o Brasil passar férias, e o meu pastor da igreja local, que estava comigo no projeto, e a minha família, eles decidem mudar os planos. E aí a proposta é de que eu estude teologia no Brasil e não nos Estados Unidos como eu tinha planejado. Aquilo foi frustrante demais para mim. Foi muito frustrante. Foi um não. E eu tinha 2 grandes instrumentos de Deus para dizer não para mim. O meu pastor e a minha família. E eu não tinha como lutar contra a vontade de Deus naquele momento. Eu, frustrado, tomei o não. E aí eu fui estudar teologia na Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. E olha só, se isso não é uma história triunfalista. Hoje eu conheço pastor Bruno Ruggieri e pastor Marcelo Brasolin por causa dessa mudança de rota. Qual que é o oposto do triunfalismo, cara? A derrota total. Mas eu tomei um não ali significativo. Assim como vocês, eu compartilho dessa experiência de ver como Deus... Puxa, a gente começa a entrar naquele e se, né? Eu não teria conhecido... Eu não estaria onde eu estou hoje, a minha família, 3 filhas, enfim. Mas eu tenho um não também, que ele não me trouxe uma reviravolta assim, triunfalista. Que foi quando, também, coincidentemente, uma experiência com os Estados Unidos, eu recém-casado, ganhei do meu sogro e da minha sogra, eu e minha esposa, não tínhamos filhos ainda, passagens para os Estados Unidos, todas as despesas pagas por eles. Na expectativa de que a gente conseguiria o visto, eles compraram a passagem para a gente antes do visto. E quando a gente foi tentar o visto, eu já tinha passado 6 meses lá, minha esposa já tinha morado no Canadá, para a gente era certo, a gente ia conseguir o visto de turista. E nós tomamos um não, cara. Nós tomamos um não. E eu não fui para os Estados Unidos, depois não fui mais.
Essa história já tem quase 10 anos, eu não fui mais passear para os Estados Unidos. Era uma ocasião singular, porque eu tinha tudo pago. Os meus pais tinham tirado visto para ir comigo. Meus pais não saem de nada de casa, eles queriam ir para os Estados Unidos comigo. E eu até hoje carrego o não de não ter tido essa experiência de passeio com a minha esposa e não ter dado essa experiência para os meus pais, que estavam dispostos, tiveram um visto de 10 anos e se revoltaram com a experiência de terem visto seus filhos tomando um não. E não teve uma reviravolta até aqui. Eu queria pensar isso com vocês, sobre experiências com não, porque a nossa tendência é sempre um olhar triunfalista, assim, né? A gente olha depois a trajetória e vê que realmente a coisa foi melhor, foi diferente. Eu não acho que isso é triunfalista em si, mas a gente corre o risco também de ficar dando conselhos triunfalistas sem passar pela graça de Deus, né? Simplesmente chegar para a pessoa e falar, não, isso aí é melhor mesmo, tal. Só que falar de maneira meio leviana, né? Sem considerar os efeitos didáticos bíblicos que o não tem, né? Mesmo sabendo que sempre é o melhor de Deus, né? O não, entendendo a soberania, a providência dele, o não, mesmo não sendo bom, mesmo você não entendendo, é o melhor. Minha reação é mais a postura leviana, assim, né? De sem nem ter aquela empatia, sem nem ter nada. Não, isso é melhor, tal. Vamos olhar na Bíblia, por que é melhor, então, né? E realmente é melhor. Exatamente. Mas eu acho que um aspecto que a gente tem que se lembrar também do não, porque as nossas experiências contadas hoje, no futuro, elas são mais fáceis de ser enxergadas num panorama, né? Panoramicamente, numa perspectiva do alto. Mas tem gente que está nos ouvindo e acabou de levar um não. E essa pessoa está sofrendo. E eu sei, a gente tem que dizer para ela, confie em Deus, Deus tem sempre o melhor. Mas o que eu acho muito legal na Bíblia é que a Bíblia não nos impede de lamentar e de sofrer em relação ao não que a gente toma, à aprovação que a gente vive. Eu me lembro muito do Salmo 88. O Salmo 88 é um salmo que do começo ao fim, o salmista só lamenta. Ele se vê num desespero íntimo e profundo, se sente desamparado por Deus, ele perdeu amigos, ele se sente preso. E aí no final você espera no Salmo 88 uma reviravolta e ela não acontece. E eu já me perguntei, caras, por que Salmo igual 88 estão na Bíblia, né? E aí a resposta que me vem, assim, até hermeneuticamente falando, é que Deus não nos impede de lamentar. Deus não nos impede de sentir dor, e o não dói muitas vezes, se não todas as vezes. A questão é a gente saber diferenciar, né? O que é lamentar, do que é murmurar, do que é a gente colocar o nosso coração para fora sem atribuir falta para Deus. Como é que vocês veem isso? Assim? E assim, eu vejo como nós, né? A gente sempre está esperando alguma coisa, uma bênção. Né? A gente sempre está esperando que os planos de Deus aconteçam na nossa vida, mas ele está muito ligado aos meus desejos, o que eu quero. Então, Deus, ele é soberano, ele sabe muito mais do que eu preciso, né? E ele tem um plano maior para isso. Muitas vezes eu me sinto como o irmão mais velho do filho pródigo, né? E Deus está falando, cara, você já tem tudo, né? Pô, mas todos esses anos eu tenho trabalhado para você como um escravo, né? Parece que eu tô esperando alguma coisa e Deus tá falando, cara, você não entendeu, né? Isso tem que acontecer, né? Esse sim tem que acontecer. E eu fico frustrado porque eu tô com a perspectiva errada, né? Eu tô olhando para os meus planos e não para esse plano maior de Deus que já me deu muito mais do que eu mereço, né? Hoje, cara, eu vejo na nossa cultura uma condenação muito grande a essa palavrinha não, né? Assim, quando você pensa, tem assuntos mais amplos que não cabe a gente entrar a fundo aqui, mas quando você pensa até no que tem sido discutido em termos de educação de crianças, quando você pensa em até adestramento canino, cara, o não é uma palavra assim, não, dizer não pro cachorro, aí opte por outros comandos e tal, aí tem discussões sobre isso, né? Mas me apegando menos à palavra não, mas ao conceito de dizer não, e como isso é mal visto em nossos dias, porque não, a criança ela tem que se desenvolver, e quando você fala não, você está castrando a criança, e quando você fala não para uma pessoa, eu lembro no seminário, quando eu fui auxiliar de um dos professores corrigindo trabalhos, eu corrigi um trabalho com a caneta vermelha, e a pessoa veio indignada falar comigo que era um absurdo receber o trabalho dela com a caneta vermelha, que aquilo era
Ela reclamou comigo porque eu usei a cor vermelha que destacava demais os erros dela, e isso não era legal e tal. Tipo, até nesse nível. E isso aconteceu, e seminário, eu tô falando de cerca de 15 anos, né, atrás. Só que tem um texto bíblico que mostra como, modo ironia on aqui agora, como a Bíblia não estava consciente dessa sabedoria dos nossos dias, que é quando o texto bíblico fala lá de 1 Reis capítulo 1, do personagem Adonias, que era um dos filhos de Davi, que o texto bíblico fala que era bonito igual Absalão, cara bem legal, e que cometeu o absurdo de querer se tornar rei, ao contrário da vontade de Davi, assim, Davi queria que Salomão fosse o próximo rei, e mesmo ali com tudo acontecendo, Davi em vida, o cara vai e me dá uma dessa, faz uma rebelião, e ele quer ser o rei, Adonias. E 1 Reis capítulo 1, no verso 6, fala assim, ó: o seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? E aí o texto fala, Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Então, o texto bíblico coloca como sendo negativo o fato de Davi nunca ter dado um não para Adonias. E como esse Adonias mimadão cresceu sem não e depois não soube lidar com as questões da vida. Então eu vejo o não com um baita efeito didático de nos ensinar que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer sempre, que nós não temos o controle de tudo, e Deus é o Senhor da história, e a gente precisa aprender a lidar com essas tristezas do nosso coração. Como isso faz a gente ficar mais maduro também, né? Tem um efeito didático no não. Cara, eu me lembro você falando, Bruno, do espinho na carne de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12. Exatamente. 2 Coríntios 12. Paulo compartilhando ali, a gente não sabe o que é esse espinho na carne e tal. Há possibilidades, não é o caso aqui. Mas Paulo diz 3 vezes, roguei ao Senhor que me livrasse disso. E a resposta que ele obteve de Deus é: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. E, mais uma vez, a Bíblia nos ensinando por meio do não, que nós precisamos aprender a depender de Deus. E que Deus nos dá recursos e um plano suficientemente maravilhoso para a gente confiar nele, depender dele, andar com ele. Deus usa esses nãos para que a gente cresça, né? A minha graça te basta, né? Exatamente. Usa totalmente. E quando eu falo desse efeito didático, além de ensinar essas coisas que a gente está mencionando, né, que Deus é quem controla a história e nos deixa como pessoas mais maduras também, um outro efeito didático que não tem para nós, indo um pouco na linha do que o Marcelão comentou agora há pouco, é nos fazer pensar e repensar sobre o presente da nossa vida, sobre as nossas motivações, sobre o lugar que aquilo que a gente desejava tem no nosso coração. Então o não serve muito para isso, cara. Você toma um não, é uma oportunidade de você repensar o rumo, né? Caramba, eu tava tentando esse mestrado, tomei um não. E agora, será que esse caminho é por aí mesmo? Eu tento de novo na próxima? Ou será que é melhor eu repensar isso? Mudar a rota, perseverar, né? O caminho. Porque também tem gente que é mística, né? Toma um não e aí Deus falou que não sei o quê. Calma, tudo bem. Você tomou um não, tudo é Deus interagindo com a gente, nos ensinando. Agora, o primeiro não que você toma significa já então que você não vai tentar de novo, sei lá, entrevista nesse mesmo lugar que você tomou um não hoje? Quantas histórias a gente conhece? Eu tenho história de você tomar um não no mesmo lugar e depois de um tempo você toma um sim naquele mesmo lugar. Então, não sejamos rápidos. Não passei no vestibular, pronto, já eu sei que não. Deus não quer que eu faça faculdade, Ele quer que eu venda artesanato na praia. Tenho certeza disso. Não dá pra o não nem sempre significa mude de rota. Nem sempre. Mas pode ser um persevere. Isso. Mas também pode significar. Pode significar. Então aí que é o exercício da gente... Isso que eu falo que é o efeito didático do não. De sempre fazer a gente colocar as coisas no lugar. Pesar de novo no coração as motivações. Ô Bruno, e eu tava pensando nisso, né? As motivações. Quando eu tomo um não, muitas vezes Deus revela que eu tava querendo demais aquilo, né? Que aquilo lá era algo muito importante para mim, até demais. Coisas que não necessariamente são ruins, né? São boas, mas que eu estava querendo demais. E aí o não, Deus revela o meu coração e fala, olha só, por que você está tão triste, né? Por que você está tão desanimado? Você estava demais, indo com muita sede para esse caminho. A real é que o não é uma boa oportunidade de a gente avaliar o que está governando o nosso coração, né?
O que é que tá me governando lá dentro? Pô, eu tomei um não. Eu tinha um plano, tomei um não. Tá, e aí o que a gente faz? Ah, eu não acredito mais em Deus, Deus é isso e aquilo, porque eu tomei um não. Pô, peraí, quem é que controla as rédeas do seu coração? Quem é que te governa? E acho que é isso que você está levantando, né, Marcelo? O não, ele confronta esse governo, quem é que tem as rédeas, né? E a ideia é que as rédeas sempre sejam de Deus e da sua boa vontade para nós, né? Não, é isso. O não é sempre assim, você tá correndo, você toma um golpe. Você toma um golpe, doeu ali, você fala, opa, peraí, deixa eu perceber então o meu corpo, como é que tá. Dá pra continuar nessa corrida? É melhor eu parar um pouco? É melhor... Então, o não tem esse efeito positivo muito grande na nossa vida. E se a gente simplesmente fica se lamentando e brigando com Deus e querendo pegar a bola, ir embora do jogo e falar que não brinco mais, a gente tá jogando pela janela a oportunidade que Deus dá a partir de um não, de se aproximar mais dele, de repensar a caminhada, de recolocar os valores e as prioridades em ordem no coração. Então tem muita coisa que a gente perde quando a gente desperdiça um não, né? Eu me lembro quando eu recebi o não lá dos Estados Unidos, o segundo não que eu compartilhei, o do passeio. Eu me perguntava, Deus, por que eu não pude curtir esse momento? Por que eu não pude proporcionar esse momento para os meus pais, que não costumam sair de casa e tal? É tão frustrante isso. E eu confesso para vocês que eu não obtive uma resposta tão clara. Mas a resposta que eu obtive, assim, baseado em convicções na palavra de Deus, foi de que, Renato, você não precisa disso para proporcionar um ambiente legal para sua família. Você não precisa disso para ser uma pessoa mais feliz. Se essa é a rota hoje, você vai ser feliz mesmo assim. Você vai ter momentos de alegria com a sua família de outra maneira. Deus continua sendo Deus e ele é digno de ser louvado. Você mora na grande cidade de Tupã, toda a estrutura, parques aquáticos e tudo mais. Não é verdade? Índios pela rua, cavalos andando, transportando pessoas. Então é isso, cara. É uma maneira de eu dizer assim, Deus, eu quero ser contente, satisfeito no Senhor e beleza. E bola pra frente, né? Sim, se a gente lembrar, em Atos 16, tem uma história que eu gosto demais também, que é da expansão do evangelho na viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária, em que em Atos 16 você vê Paulo tendo a intenção de refazer o percurso da primeira viagem e verificando como os irmãos estão. E aí, em um dado momento da viagem, eles tentam avançar na direção que eles queriam e eles tomam um não, que fala que o Espírito Santo os impede. E eles tomam em seguida outro, eles tentam de novo e toma outro não de novo. E é um não tão grande a ponto deles... dos caras, né? Que Deus tá no controle de todos esses não. Só que assim, é um não tão grande que, tipo... E sabe aquela coisa? Eu tô fazendo a obra de Deus, eu tô tentando pregar pra pessoas, o que eu tô fazendo de errado? O que tá acontecendo? Por que não tá dando certo? Eu fico até pensando na natureza de não dar certo. O que aconteceu, sabe? Problema de passagem, tempestade no mar, diarreia de um dos caras da equipe. O que foi, mas foi um não tão grande que eles simplesmente pararam e dormiram. Foram dormir, falaram, já não dá, tentamos aqui as coisas, não deu, vamos dormir. E aí Deus fala com Paulo em sonho, né? Para eles irem para Macedônia. Na verdade, aquele não é que Deus estava abrindo outras portas. Tinham outros sims, né? Para cada não que a gente recebe, tem vários outros sims que são abertos. E vice-versa. Cada sim que a gente entra são nãos também que a gente está dizendo para outras coisas. Filosófico isso, né? Mas é interessante pensar por esse lado. E aí você vê o evangelho expandindo para a Europa, né? Começando na Macedônia e chega em Filipenses, né? Atos capítulo 16 conta isso, a história é bem, bem bonita, né? Eu tô fazendo minha devocional na carta de Filipenses, né? E você vê Paulo na prisão e aprendendo, né? Se alegrar em todas as coisas. A gente sabe ali que tem a questão física, financeira, tudo mais, mas é interessante, né? Como você lidar com a privação, né? Com os nãos, e tá amarradão, né? A carta ali fica muito claro que a confiança dele é no Senhor, ele se alegra, o contentamento é por causa do conteúdo que tá nele, né? Isso faz muita diferença, né? Quando a gente toma um não, saber quem nós somos, né? E o que Deus fez por nós é essencial, né? E você fala, pô, maluco, o cara tá na prisão, falando alegrem-se.
Ô Marcelo, na mesma linha que você, eu estou fazendo a minha devocional no livro O Segredo do Contentamento. O Segredo do Contentamento. É meu livro do momento de oração, avaliação. É legal que o Renato mostra pra gente, ele mostra a capa como se os ouvintes vissem, né? Não, na verdade eu fui ver o nome do autor. Tá vendo, seu julgador? É o William Barclay. Queria indicar para quem tá nos ouvindo O Segredo do Contentamento, da Nutra Publicações. Um livro muito legal. E ele é baseado em Filipenses. E é baseado... Ele estuda o contentamento na vida de Paulo. É muito legal as análises que ele faz. Eu recomendo bastante. Mas a ideia é essa. Acho que o não, ele nos desafia a entender o que é contentamento. A confiar sempre na boa vontade de Deus para a nossa vida. E é legal como Paulo, em Filipenses 4,13, ele fala, eu aprendi o segredo de viver contente, né? Ele nos ensina que o contentamento, ele é algo a ser desenvolvido. Nós não nascemos contentes. Na verdade, foi justamente isso que o pecado fez com a gente. O pecado, ele nos ofereceu uma promessa de vida autônoma, sem Deus, sem depender de Deus e de satisfação em nós mesmos. E essa é a maior mentira que o pecado vem oferecer pra gente. É de que existe vida fora de Deus. E não existe. E eu acho que é aí que a gente se frustra. A gente tem desejos incontroláveis que não querem dizer sim para Deus, né? Querem dizer sim para nós mesmos. E desde o Gênesis é uma luta com contentamento, é uma luta de dependermos de Deus. Um exemplo bem claro disso é a mulher samaritana, né? Ela estava tentando preencher um vazio que Jesus disse, você não vai, né? Beba dessa água, nunca mais terá sede. Eu fico pensando que, quando eu falo de maturidade, que o não gera em nós um coração mais maduro, eu penso até em situações posteriores. Por exemplo, conforme os anos vão passando, vocês vão tomando mais não. Faz parte da nossa existência tomar não de coisas que a gente quer, coisas que, enfim, a gente tá batalhando por. E aí, quando você se depara com novas situações, você tem uma maneira muito mais madura de, inclusive, trabalhar as próprias expectativas diante dessa situação. Então, você vai fazer uma prova, você já considera o não dessa prova como uma possibilidade real e como... E se acontecer o não? Você já vai se antecipando e cuidando do teu próprio coração. Então, tipo, se eu passar, vai acontecer isso, 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 e vai ser muito da hora. Se eu não passar, vai acontecer isso, 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 e vai ser muito da hora também, porque Deus vai estar comigo, vai me sustentar e vai me ajudar a ver que é da hora do mesmo jeito. Tipo assim, essa antecipação, porque é uma coisa muito imatura a gente tomar um não e achar que a vida acabou por isso. Mas isso é próprio da adolescência. Vai criando uma casca, né, Bruno? Esse é o ponto. Aconteceu a próxima circunstância, a situação veio, pô, já não vou mais deixar tudo acabar, né? Eu vou conseguir lidar de uma maneira mais madura com esse não e vamos pra cima, vamos esperar, vamos ter um coração. Você tomou o toco de uma mina, não fica frustrado, cara. Aprenda com seus erros, com os acertos e vai pra próxima. Do Senhor, coloca o coração no lugar e vai pra próxima tentativa, faz parte do show, né? Mas acho que isso é legal, tipo, pra quem tomou um não agora e tá amargando, tá chorando, é pecado chorar, lamentar, tá ali com aquela música dramática tocando, comendo chocolate, chorando? Pode isso, Renato? Eu acho que foi por aí que eu quis começar, né? A gente tem que entender que o não, ele dói, e doer não é o problema. A questão não é a dor que o não te causa, é o que você faz com isso. Lamentar não é pecado. Lamentar é, como eu disse, Salmo 88, é você abrir o seu coração para Deus, é você expressar a sua dor. E aí lembra, eu não consegui enfatizar isso, mas existe uma diferença enorme entre murmurar e lamentar. Lamentar é quando a gente expressa para Deus a nossa dor sem atribuir falta a Ele. Murmurar é quando a gente expressa para Deus a nossa dor atribuindo falta. Ó, Deus, por que isso aqui? Por que o Senhor fez assim? O Senhor perdeu o controle? Então, assim, o que eu faço? Eu tô sofrendo, eu tomei um não. A primeira coisa que eu digo pra você, chora, lamenta, ora, fala, Senhor, eu queria tanto, mas não se esqueça que a lamentação também parte pela expressão da gratidão. Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Obrigado, Deus. Obrigado. A lamentação também é momento de adoração, né? Não é tipo a adoração começa depois da lamentação. Exato, cara, exato. Então, chora, mas chora desenvolvendo
a dependência, a gratidão, chora como adoração a Deus. Senhor, recolhe as minhas lágrimas, está difícil para mim. E no mesmo instante já começa a pedir para Deus, me ajuda a me satisfazer na tua vontade, perceber o Senhor, né? E eu quero também só falar uma coisa sobre a ênfase do episódio é quando a gente toma um não. Mas diante de tantos benefícios de se tomar um não, e a gente tem tantos exemplos bíblicos, né? A história de José, sendo esquecido lá, né? Perseguido pelos irmãos, depois esquecido na cadeia, achando tipo... Eu interpreto isso como sendo um grande não, né, na vida dele, do rumo normal que a vida teria, mas Deus estava trabalhando nele, né? Tantas outras histórias bíblicas de como Deus usou situações negativas com um fim bom, e isso fez parte do plano dele. Então a gente enfatiza bastante essa coisa de tomar um não, mas diante disso, diante de ver tantas coisas boas que vêm, quando a gente está na posição de dar um não, a gente também precisa lembrar desses excelentes efeitos didáticos e não se omitir na hora de dar um não. Às vezes a gente está na posição de dar um não, quando tem uma posição de chefia, tem que demitir alguém, tem que dar uma advertência a alguém, está na posição de educar filhos, tá a posição que for, ministerial, às vezes a gente precisa sair dos nossos lábios um não. E tem muita gente que tem dificuldade de dizer não, né? Só diz sim. Às vezes é mais fácil dar, né, do que falar o não. Porque não tem um conflito, ou sei lá o quê, não vou me dispor com alguém, mas a gente também tem que estar nessa posição de saber, né, dar um não. Faz parte do show também. Vocês não gostariam de fazer considerações finais, assim, para alguém que tomou um não? A gente já falou para a pessoa que não tem problema chorar, a gente já ensinou para a pessoa aqui, ou reafirmou com ela, a importância de um tempo de avaliação, de um tempo de confiança em Deus, depender de Deus. Considerações finais para quem tomou um não e está nos ouvindo, que vocês não podem deixar de dizer. E aí? Meu texto é 2 Coríntios 1:20, quando Paulo está lidando lá com os coríntios com o fato de ele ter sido acusado de dizer que ia para lá, depois não foi, aí o pessoal ficou meio que falando que Paulo, ele não é sim, ele meio que falou que vinha e não vinha, e aí Paulo escreve um texto que é até bem poético, assim, falando sobre o sim e o não, que nosso Deus é o Deus do sim, e eu queria deixar esse texto com vocês, que é 2 Coríntios 1:20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Deus é quem faz as coisas em nós e quando ele promete é a certeza do sim. Porque o que vem de Deus é sim. E o que sai dos nossos lábios diante do sim de Deus é amém. E ele quer que a gente permaneça firme em Cristo, que o verso 21 diz. Então, toma um não? Isso está dentro do plano de Deus. Vamos lidar com isso. E veio sim? Bora, mergulha nisso, diga amém, vamos para cima. Amém. E pegando o gancho com o Bruno aí, crendo na soberania de Deus, isso é muito importante, né? Lembrar quem você é. Mano, Nina, você é filha de Deus, né? Isso é confortador demais. Entenda que ele é pai e ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele está cuidando de você. Então lembrem-se quem você é e lembre-se do que Deus fez por você, lembre-se do Evangelho. Ele enviou o seu único filho e essa é a maior prova de amor que a gente poderia ter. Então confie. Muito bom. Olha, se você quiser compartilhar sua experiência com não com a gente, você pode nos procurar no Instagram, você pode contar a sua história, se você quiser testemunhar como Deus tem abençoado você em relação a entender o não na perspectiva dele, fique à vontade, manda sua história pra gente. Quem sabe a gente não pode compartilhar essa história com outros, com a sua autorização, testemunhando e encorajando outras pessoas que estão passando por isso. O nosso desejo, a nossa oração por você e por nós que lidamos com nãos constantemente, é que o não seja sempre um tempo de avaliação, um tempo de confiança em Deus, depender de Deus e um tempo de crescimento também. Hoje nós estamos ficando por aqui. A gente agradece muito a sua atenção, nós esperamos ter contribuído para o seu crescimento e lembre-se, Deus tem sempre sim na sua perspectiva, porque a vontade dele é sempre sim. Que Deus abençoe vocês aí, um abraço. Bruno, Marcelo. Valeu. Tchau pra galera. Valeu, galera, abraço.